Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo à distância, para estudarmos mais a Tua palavra. Senhor, pedimos entendimento e discernimento sobre o que vamos meditar nesse dia. São assuntos importantes que se referem a coisas que estão muito perto de acontecer. Por favor, dá-nos o entendimento pela Tua palavra, livra-nos dos enganos e ajuda-nos a entender a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 11, nós estudamos na semana passada, mas nós vamos revisar os versos 40 a 45, se Deus permitir. Então, Daniel 11, vamos lá. Nós já vimos, ele trata de alguns temas, os versos iniciais aí fala a respeito da Médio-Pérsia, depois fala da Grécia, depois ele fala do período de Roma, como Roma esteve, lutando. Comenta nesses contextos, né, existem guerras que Roma fez contra o islamismo, também contra os cristãos, mas é interessante que, como nós vimos em Daniel 11:27, ambos sentavam-se a uma mesa. E por trás dos bastidores, então, eles estavam reunidos, falando mentiras, buscando a morte, né, tendo ódio, maldade no coração. Então, Daniel 11:27 deixa isso claro, que tanto um extremo, como outro extremo, Satanás está controlando ambos os grupos de extremos e fazendo um teatro para ceifar vidas, para destruição de vidas, causando guerras para destruir. E a consequência disso para Satanás vai ser terrível. Então vamos começar agora Daniel 11:40. Primeiras considerações a se fazer. Fui questionado nesses dias também a respeito da interpretação de quem é o rei do norte e o rei do sul. Muitos existe a crença de que o rei do norte e o rei do sul eles estão ligados ao Oriente ainda hoje, a nações, a povos que estão lá no Oriente, tanto a Turquia como a Turquia, a Ucrânia ali, a região o antigo Império Otomano, aqueles povos lá, aquelas nações. E isso, primeiro de tudo, queria mostrar pela lógica do livro de Daniel que nós temos estudado que não encaixa ser exatamente assim. Por quê? Vamos fazer uma revisão do que nós já estudamos. Daniel, capítulo 2, fala da estátua. O último reino, Roma, o ferro, e os pés daí fica uma estrutura diferente. Continua tendo ferro, ou seja, Roma ainda está presente até hoje, até o fim do tempo Roma estará presente, mas entra o barro ali misturado com ferro e aí se divide em 10 reinos, ficam aquilo lá. Mas isso vai permanecer até o final. E a pedra atinge isto. Ela não atinge um novo reino que surge disso, uma nova, não. É esse reino. Na segunda profecia paralela a essa dos animais, da sequência dos animais, nós chegamos ao último animal terrível, espantoso, que persegue, né, os cristãos e tal. E esse animal, Deus traz a destruição a ele. Daniel 7 ali, verso 25, 26, 27, nós vimos isso, né, que Deus ele traz a destruição, a destruição nesse último reino. Ou seja, Roma continuava ali. Daniel 8 já não fala de Nabucodonosor, porque já tinha passado esse império, né? O leão. Daniel tem essa visão bem no último ano do império ali da Babilônia, já não entra mais detalhes, porque já estava prestes a terminar, quase terminando. E aí vem a questão do carneiro, depois o bode, que vem, né, atinge o carneiro, derruba, representando a Médio-Pérsia, depois a Grécia, e depois aquele chifre, que tem também suas
raízes muito, a sua origem muito enraizada no Império Grego, absorve muito do Império Grego, ele sobe, ele cresce, ele domina tudo. E nos dias desse chifre, ou desse poder, né, que cresce e domina, Deus vem e traz juízo e dá o reino aos seus santos, aos seus fiéis. Então, novamente, em Daniel 8, mais uma vez, o último reino é Roma e a sua estrutura, a forma, né, como ela se manifesta nos últimos dias. Quando a gente daí passou, né, por Daniel 10, a gente vê um pouco do grande conflito, desculpa, Daniel 9. Daniel 9 ele vai colocar alguns detalhes, explicar aquela questão que a gente já viu, né, das 2.300 tardes e manhãs. E no final dessas 2.300 tardes e manhãs, no final das 2.300 tardes e manhãs, foi quando começou o, o dia de expiação real, na realidade. Tinha o típico, né, que era o símbolo lá do santuário, que era o dia da expiação, uma vez por ano. E a realidade, então, ela acontece desde 1844. Mas para explicar um pouco melhor isso, quando que seria o início dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs e dar mais detalhes, que foi em Daniel 8, o anjo vem e explica com mais detalhes aquela parte inicial a respeito de Jesus. Então, Daniel 9 é o centro, né, da Bíblia. Ela explica em detalhes que é a missão de Cristo, a vinda de Cristo, a data que ele viria, a data que ele seria batizado, na verdade, a data que Jesus seria batizado, ungido, a data que Jesus seria crucificado e o fim do tempo de graça, de oportunidade dado aos judeus, que eram as 70 semanas simbólicas, que representavam 490 anos literais, que foram cortados do início daquelas 2.300 tardes de manhã. Então, do início das 2.300 tardes de manhã foi cortado 490 anos, e aí dado aos judeus. E aí, na parte da última semana ali, entra a questão. Nós vimos isso, já aconteceu. Para desviar o foco do que a gente já viu a respeito, né? Quem que é o chifre pequeno que se torna grande? Quem que é o quarto animal terrível e espantoso? Né? E esse chifre que surge desse animal? Quem que domina? Quem que é aquele chifre, né, que vai dominando? Quem que é a parte lá? Para tirar esse foco de que na verdade é Roma, como nós já vimos, e o sistema papal que veio depois, novas formas de interpretação que vieram ali pelos anos de 1900 e pouco surgiram, colocando essas 70 semanas no futuro, 7 anos, a última semana no futuro. E aí eu nem vou entrar em muitos detalhes porque vira muito confuso. Muito confuso, não tem nenhum parâmetro. Começa a imaginar, pega esse texto, começa a colocar para o futuro, não segue uma sequência lógica do que a Bíblia explica. Deixa de lado o que a Bíblia explica que são as coisas e começa a imaginar. Aí é muito perigoso. Então, por isso, não é meu objetivo aqui explicar cada uma dessas interpretações, mas ficar com o que a própria Bíblia dá de significado aos símbolos. E que essas 70 semanas já estão no passado, mas comprovam a nossa fé. Foi o tempo que Jesus, quando veio, ele disse: o tempo está cumprido. Marcos, né? Se vocês quiserem abrir ali para a gente ver. Marcos, capítulo 1, Marcos 1, verso 15. Vejam só que interessante. Jesus, ele, no final, no início do capítulo aqui de Marcos, os versos, descreve o batismo de Jesus, verso 9, verso 10, Jesus é batizado, né? O Espírito Santo desce sobre ele, então ele é ungido com o Espírito Santo. E aí no verso 15, a pregação de Jesus, logo no início, depois que ele foi batizado, qual foi? Marcos 1,15. Alguém achou e quiser ler? Pode ler. Primeiro aí, que se gosta de ler e quiser se manifestar, pode. Qualquer coisa eu leio aqui. Então, Marcos 1,15. Nós lemos assim, e Eu, dizendo... eu leio. Pode ler Cleo. aí.
1,15. Isso. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que Opa, lançavam a rede no mar, só um porque pouquinho, eram Cleo. pescadores. Dá uma Oi, olhada. É Marcos 1? 1,15. Marcos, Sim, capítulo 1, verso 15. sim. Tá diferente aqui pra mim. Não tá em Mateus? Ah, Mar- Marcos 1,15. Ah, desculpa, errei mesmo, verdade, tem razão. Tranquilo. Mas Vendo, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu li o 16, desculpa. tranquilo. Eu nem tinha me achado aqui, mas é isso aí. Olha só Tá o bom. detalhe aí. Tudo certo. O tempo está cumprido. Jesus disse, logo depois do batismo dele, ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse reino de Deus que está próximo, Jesus, em uma outra ocasião, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vós. Agora eu não vou lembrar exatamente o verso que está escrito, mas o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, começa como um princípio no coração. E aí, quando Jesus volta, aí vem a manifestação pública desse reino. Aí que nós precisamos prestar muita atenção. Por isso que nós estamos revisando essa profecia. Quando Jesus volta, o seu reino é estabelecido, mas não aqui na terra inicialmente. O milênio, como a Bíblia descreve, será lá no céu. 1.000 anos. Os 1.000 anos serão lá no céu. A terra vai ficar desolada, caótica, destruída. Só que Satanás tenta confundir as coisas. Por quê? Porque ele não. A maneira como ele está fazendo para enganar será tão forte o engano que até mesmo os escolhidos estarão em risco. No caso, os eleitos, né? Aqueles que Deus chama a todos, mas nem todos dão ouvidos. Aqueles que dão ouvidos e seguem a voz de Deus, o chamado deles, são escolhidos. Deus não escolhe as pessoas assim, eu gostei de você, eu pego você, mas você não gostei, deixa de lado. Eu escolho você, você não escolhe. Não. Deus tem uma predestinação de caráter. Então, Deus diz, esse caráter vai habitar no céu, pode habitar no céu. Esse caráter não. Um caráter mentiroso, assassino, não pode habitar no céu. Um caráter de amor, de bondade, semelhante ao de Cristo, pode habitar no céu. Então Deus seleciona, escolhe o tipo de caráter que vai. Então Deus predestinou esse caráter. E nós podemos ser participantes desse caráter pela fé. É por Cristo Jesus. Então, são várias temáticas que entram junto aqui. Mas em resumo, é mais ou menos assim. E quando o Satanás então quer nos desviar do foco, ele coloca um monte de coisas periféricas que não tem tanta importância, tentando nos distrair a atenção do que realmente importa. Então, quando o foco de Daniel, daí nós passamos Daniel 9, né? Daí vem Daniel 10, diz o grande conflito, e Daniel novamente no verso 10, olha só. Daniel 10, verso 1, desculpa. No Daniel capítulo 10, o verso 1 diz, ó, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. E o assunto era tão sério que Daniel, o que ele faz? Jejua. E ora, um jejum diferente, não é ficar só tomando água, não. Ele comia alimentos simples, em moderada quantidade, não comia alimentos requintados, especiais, e orava. Ele não usava alimentos estimulantes nem entorpecentes. Então, alimentos como carne, que são um tipo de alimento pesado, estimulante, ele não usava, e nem entorpecentes, como bebida alcoólica na época e outros entorpecentes que nós temos hoje. Além da bebida alcoólica, café, chimarrão, chocolate, refrigerante, tudo que é estimulante. Então, esses também entorpecem, tudo que tem cafeína, em resumo. Cafeína ou outras xantinas são estimulantes. Ele fez literalmente, ficou abstinência total disso. E
e de alimentos pesados, estimulantes, muita mistura, alimentos, né? Tá, em resumo é isso. E aí, assim, ele teve uma mente mais clara e ele pôde compreender melhor as coisas de Deus, tanto que ele teve a visão, ele teve entendimento da seriedade, ele buscou ainda mais entendimento. E para ter mais entendimento, alguém que, como ele, já tinha hábitos bem regrados, era dessa forma. E aí, Daniel, capítulo 10, descreve um pouco desse grande conflito, a gente já viu isso. E aí, depois vem o anjo, né, e declara para ele a verdade. E aí, novamente, Daniel 11:40, que nós vimos, e no tempo do fim. O tempo do fim, então, aqui é o foco. No tempo do fim, quem estará reinando? O chifre pequeno. Roma, por meio desse poder. O chifre pequeno, o sistema papal continuará reinando, mas não de maneira assim aberta, descarada. Apocalipse nos ajuda a entender isso. Aqui em Daniel ele traz assim detalhes tão incríveis e tão que ele expande muita coisa que em outros locais não está descrito, mas alguns pontos que aqui em Daniel fica muito resumido, Apocalipse vai explicar melhor. Por exemplo, esse poder final, né, do chifre pequeno, como que ele se manifesta nos últimos dias? Apocalipse 17 vai descrever. Se Deus quiser, mais para frente nós vamos estudar. E diz que tinha um animal, né, uma besta, e essa besta tinha quantos? 7 cabeças e 10 chifres. E isso, montada sobre ela uma mulher. Então, a igreja, ou o sistema papal, a igreja apóstata, controla a besta. Então, a igreja está ali, só que na testa dela, em Apocalipse 17, está escrito um mistério. A grande Babilônia. Nós precisamos ler esse texto. Vamos deixar marcado aqui Daniel 11. Vamos lá para Apocalipse 17. Nós lemos assim. Apocalipse 17, o verso 2 e 3. Ou, desculpa. Vamos dizer do 1 ao 5, que é melhor. E veio-me um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, uma grande prostituta está assentada sobre muitas águas. Águas, como nós já vimos, são os povos, né? Apocalipse 19, ele descreve esse detalhe. E desculpa, Apocalipse 17 ainda, que nós estamos no verso 15, diz, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Como na profecia de Daniel 7, que nós estudamos, as nações, as multidões, né, povos diferentes, as línguas, lá naquela tempestade, daí de repente um se destacava. Então a mulher estava tendo, ou seja, domínio, estava acima de todos os povos, nações, multidões e línguas. Assentada, mas assentada na água, ele vai dizer, ó, verso sobre muitas águas, verso 2, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, cor vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pronto. Uma mulher, uma igreja, que está montada sobre, ou seja, está dirigindo, conduzindo um animal, uma besta, que tem uma besta animal, como nós já vimos no Daniel 7, é um poder, é um símbolo de um reino, um rei, um poder político. Então tem um poder religioso, uma igreja está comandando um poder político, um reino, reinos dessa terra. Reinos por quê? 7 cabeças e 10 chifres. E esse sistema político-religioso, que é a religião, na verdade, que está comandando, veja só o verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Mistério, ou seja, ela não aparece assim abertamente, não mostra abertamente que é ela que está fazendo muita coisa que a gente vê hoje.
Ela não mostra claramente que ela que está por trás dessas lutas entre um país e outro, entre essas guerras de ideologias, direita e esquerda, guerras norte e sul. Ela não mostra que ela está por trás de tudo, mas ela está ali. Ela é o mistério, poder de mistério que está comandando tudo isso. Um poder político religioso. A religião, né? Falsa religião, uma religião apóstata, apostatada como Judas, comparada a Judas, né? Em 2 Tessalonicenses 2, está fazendo isso. E ela é o quê? A Grande Babilônia. Esse é o nome dado a esse sistema. Grande Babilônia. O sistema papal é uma das cabeças. Existem outras cabeças. E o que envolve religião falsa faz parte desse sistema. O islamismo, outras coisas estão junto nesse sistema que tira Cristo de lado e coloca outros no lugar de Cristo. Anticristo é isso. Então, quando a gente começa a entender essa questão, Babilônia, e quem estava ao norte, quem estava para norte de Israel, na época de Daniel lá, na região lá, se a gente olhar no mapa, para o norte de Israel está a Babilônia. E o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é, voltando para o Daniel capítulo 11, no verso 40. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Então, o rei do sul luta contra o rei do norte. O rei do norte, então, era simbolicamente, né, a Babilônia, espiritualmente dizendo, né, a Babilônia, que envolve todo esse sistema que a gente já viu, de religião falsa que controla a política do mundo, grande parte da política, mas de repente a política começa a ser controlada também por esse rei do sul. Mas quem está por trás do rei do sul também é esse mesmo sistema. E esse rei do sul faz aparentemente uma ferida mortal em uma das cabeças, né, Apocalipse capítulo 13, se depois quiserem comparar. Uma das cabeças é como que ferida de morte. Então, ali na Revolução Francesa, em um país, né, na França, lá foi ferida de morte. A gente já viu isso. O rei do sul não pode ser um sistema religioso. Quando se colocar o islamismo, não pode ser. Porque ele é contrário à ideologia da religião falsa. Então, é um sistema contrário à religião, um sistema de esquerda. Por que eu digo esquerda? Foi exatamente na Revolução Francesa que surgiu esse nome de direita e esquerda. Sabiam? Hoje a gente escuta muito, você é de direita, você é de esquerda e tal. Na época da Revolução Francesa, né, quando estava ali no período, né, não é exatamente a Revolução em si, mas assim, tinha lá o parlamento da época, e quem estava à direita, do lado da direita ali do rei, era favorável à parte da religião, era a parte dos princípios, né, do rei e tudo, mais religiosos. E quem estava à esquerda era contrário. Então, a direita e a esquerda. Então, tinha essa questão aí. Não sou conhecedor profundo disso, mas lembro nas aulas de história ter visto a direita e a esquerda. Então, ali que surgiu. Nesse mesmo contexto, né, que a gente está vendo. E aí, então, a questão norte-sul mudou só o nome, né, mas continua sendo o mesmo princípio. Um defendendo uma religião e outro algo defendendo a ausência de religião, ou ateísmo, secularismo, evolucionismo e outros nomes. E eles começam a lutar. E é o que a gente vê hoje no mundo. A gente está vendo isso no mundo hoje. Essas ideologias brigando. E veja só. Daniel 11, verso 40. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Então, o rei do sul vai ter proeminência. Essas poucas palavras descrevem anos que nós temos vivenciado desde 1798. Quando se encerram aqueles 1260 anos, inicia o tempo do fim. E exatamente depois de que o rei do sul começa a se levantar e lutar contra o rei do norte, depois que parece, né, que ele está ganhando, o corpo está conseguindo ganhar, vem um ataque forte do rei do norte contra o rei do sul. O rei do norte está ao norte, é Babilônia.
Nós vamos repetir isso. Babilônia é esse sistema político-religioso que envolve todas essas questões. Quem está por trás é Satanás. E ele vem e, quando a gente olha para a história se repete. Os mesmos símbolos, as mesmas coisas que aconteceram, acontecerão. Vou trazer a memória de vocês. Se lembram? No capítulo 1 de Daniel, o que aconteceu? Estava lá o povo de Israel e daí veio Nabucodonosor e tomou a Jerusalém. Ele lutou contra Jerusalém e conquistou Jerusalém. Nabucodonosor, rei da Babilônia. A Babilônia literal, na época lá, antigamente. 600 e pouco antes de Cristo. Antes de Nabucodonosor lutar contra Jerusalém, contra o povo de Deus, que tinha se apostatado, né? Tinha se rebelado contra Deus, e a maior parte não estava sendo fiel. Alguns estavam, mas a maior parte não. O que aconteceu? O rei do sul, por meio do faraó Neco, ele foi lutar contra Nabucodonosor. Então ele fez assim investidas e teve um certo sucesso, assim, uma certa vantagem, mas de repente vem Nabucodonosor com tudo e destrói o Egito, o faraó Neco, e vence, domina sobre eles, e depois vai e vence o povo de Israel, levando cativos. E alguns dentre esses cativos, Daniel, Misael, Azarias, Ananias, esses amigos, esses jovens, os 3 amigos de Daniel, e Daniel mesmo. 4 jovens que se destacam, uma pequena parte em relação ao todo, né, que era do povo de Israel. Então, do que nós podemos ver? Do povo todo, uma grande parte tinha se desviado. E a mesma história se repete, está se repetindo e vai se repetir. Quando, então, hoje nós vemos todas essas ideologias, né, entrando na igreja, inclusive, né, não vou falar muito detalhes assim, mas vocês sabem, né, e vem esse mundanismo, essas ideias a respeito de gênero e tal, e entrando tudo e pessoas se tornando cada vez mais semelhantes às pessoas do mundo, literalmente Sodoma e Gomorra, fazendo lembrar essa perversidade, promiscuidade, tudo isso. No meio de tudo isso aí, então, veja só, Daniel 11, verso 40. E no fim do tempo, o rei do sul estará com ele. E o rei do norte, nessas palavras que a gente ainda não está vivenciando, mas quando acontecer, se preparem. Por quê? Estejamos preparados, na verdade, antes. Temos hoje estar nos preparando, estar preparados. Porque, por exemplo, é uma corrida que nós estamos correndo. Para se preparar para uma maratona, não é no dia da maratona, ou um dia antes ali, né? A gente tem que se preparar antes. E olha, se preparando meses, semanas e meses, anos antes, já fica difícil você conseguir se dar bem numa maratona. É muito difícil, né? Correr 42 quilômetros. Então, devemos hoje nos preparar. Corrigindo aqui os detalhes, né? Porque, ó, o rei do norte, verso 40, se levantará contra ele, contra o rei do sul, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Eu vou pedir aqui a Bíblia, vou pedir para minha mãe precisar alcançar essa Bíblia vermelha que está ali em cima. Essa aí. É uma Bíblia que eu tenho aqui que é a King James em inglês, que eu quero só compartilhar aqui esse verso, como é que ele está em inglês. Então, Daniel, capítulo 11, verso 40. Só vou compartilhar aqui como é que está na King James. Obviamente vou traduzir aqui para vocês. E tem um detalhe na tradução. Daniel 11, verso 40. Nós lemos assim. E o rei do norte, ó, traduzindo do inglês aqui, ó. E o rei do norte virá contra ele como uma tempestade de vento. Aqui diz assim, whirlwind. A whirlwind. Essa palavra tempestade de vento ou como um tufão, como um tornado, por exemplo. Aqui em português, na versão que eu li, ela não traz essa palavra, né? O rei do norte não entrará com ele, contra ele.
com carros. Então ele vai dar os outros detalhes, mas ele acaba deixando de fora essa palavra de tempestade, desse tornado, como um furacão. É importante a gente entender isso, como um furacão, como uma tormenta de vento. A gente até estava comentando aqui recentemente, há pouco, né, sobre tempestades que aconteceram aqui de vento na região, na cidade de Zorteia, aqui acho que faz bastante tempo. Mas quando deu, a torre da igreja católica lá da cidade foi levada, arrancada e levada para 4 quilômetros de distância. E foi encontrada lá a 4 quilômetros de distância. Paredes da escola foram uma jogada contra a outra, destruiu tudo. As árvores grossas assim eram arrebentadas, torcidas, arrancadas. Teve um amigo também que eu estava comentando que ele vivenciou perto assim um tornado desses no mar, um furacão assim, na verdade. E pequeno, em pequena escala. Ele disse que ele ia sugando a água e a água ia subindo assim por ele, como se fosse um aspirador assim, sugando milhares de litros da água e de repente depois parava e daí caía toda aquela água. E ele ali perto. Então, o poder do vento, algo que a gente não vê, a gente pensa, é só ar, né? Só vento, mas é muito poderoso. E aí, quando aqui diz que o rei do norte virá como um tornado, como um furacão, com carros, olha aqui no verso 40, né? Com carros, com cavaleiros, com navios e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Ou seja, as terras do rei do sul aqui, na parte simbólica, né? O rei do norte, a Babilônia, conquistando o Egito lá, Nabucodonosor conquistando o faraó Neco, foi um tipo, é um exemplo, né, de algo que vai se repetir de uma maneira espiritual, assim, maneira muito maior. É o que a gente está lendo aqui. Esse momento que o rei do norte, que ficava ao norte de Israel, Babilônia, vem e domina esse reino do sul. Só que isso em nível global, no mundo inteiro. Como que isso vai acontecer? Comparemos Isaías 65. Deixa marcado, Daniel. Vamos para Isaías. Porque a Bíblia se estuda assim, é comparando verso com verso. Isaías 65, o verso... Desculpa, 66. Isaías 66, o verso 15. Vejam só. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho. Essa palavra torvelinho é como se fosse uma tempestade de vento também, um tornado. E como um torvelinho. E continuando ali, ó. Para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Aqui é a descrição da vinda do Senhor, quando Deus voltar, quando Jesus voltar. Verso 16: Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E os mortos do Senhor serão multiplicados. Quando Jesus volta, todos os que não estiverem salvos, preparados, serão mortos. Todos. Vão se multiplicar os mortos do Senhor. Deus mesmo vai destruir pela sua vinda. O esplendor da sua vinda, o assopro da sua boca, vai destruir todo esse sistema de Babilônia. Então aqui Deus está dizendo que vai acontecer no fim mesmo. Só que aqui a gente vê algo. Então, os detalhes que a gente viu é tempestade de vento, com carros, né, com poder, com fogo, aqui diz. Satanás não vai ser permitido imitar exatamente a volta de Jesus, mas existe uma semelhança nessa descrição da vinda de Deus com a que a gente está vendo aqui em Daniel 11, que é o rei do norte, Babilônia, espiritual, né? E o rei do norte, verso 40, Daniel 11, voltando lá. Então, o rei do norte se levantará contra ele como um tornado, uma tempestade de vento, um torvelinho, né, as palavras semelhantes no original. E o rei do norte se levantará com ele com carros, e com carros, e com cavaleiros, seja, pela terra, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Então, quando que esse secularismo, o evolucionismo, todas essas coisas vão ter um golpe mortal? Vai ser quando Satanás imitar a vinda de Jesus. A gente está vendo, ó, Deus vai vir de uma forma assim. E Satanás aqui, a vinda desse rei do norte é descrita de forma semelhante, com esses eventos fortes, poderosos, coisas que na natureza a gente vê que causam destruição, causam uma modificação muito grande na natureza. E aqui a gente vê isso. E ainda mais, olha só que interessante. Tempestade de vento, o ar.
a terra, né? Os cavalos e carros e cavaleiros na terra. E navios no mar. Quando a gente vai lá para Apocalipse, vou pedir para Eudete, se puder ler para nós. Apocalipse capítulo 16, o verso 12 e 13, por favor. Apocalipse 16, versos 12 e 13. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Muito obrigado. Então, olha só. No verso 12, está falando a respeito do quê? De uma praga, né, que o sexto anjo derramou sobre o rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quando que houve algo na história semelhante a isso, no caso de o rio Eufrates ser diminuído para tomar uma terra, digamos, o rio ser desviado para se invadir um país, uma terra, como nós vimos em Daniel capítulo 1, 2 na verdade, no Daniel capítulo 2, quando Ciro, o rei persa, juntamente com os reis medos, né, Média e a Pérsia, invadiram e tomaram Babilônia. Vocês lembram? Que a gente estudou? Eles desviaram o curso do rio, e aí, baixando as águas, eles conseguiram entrar, invadir e conquistar. Dessa forma, eles conseguiram fazer. Então, quando a gente entende esse conflito, e que é da mesma forma como Ciro foi, né, o general principal lá que conquistou Babilônia e libertou o povo de Israel, em alguns locais, inclusive de Isaías, agora não vou saber exatamente o versículo, mas Ciro ele é chamado de ungido. E na profecia de Daniel 9, Jesus recebe esse título de ungido. Então, o Ciro, ele é como a gente chama de tipo. Ele é um símbolo de Jesus. Pois Jesus é o libertador do seu povo, que liberta do domínio da Babilônia, do domínio. E a queda de Babilônia, estava tentando achar aqui, mas deixa. Então, Ciro é chamado de ungido. E antes mesmo de Ciro estar ativo, antes mesmo dele nascer, Deus já o chama pelo nome, pelo profeta Isaías. Isso é incrível. Aí, quando a gente vê aqui novamente essa ideia dos rios do Eufrates secando, não está se referindo literalmente ao rio Eufrates literal. Está se referindo a exatamente essa questão. Deus prepara o caminho para ele entrar. Para quê? Para os reis do Oriente. Ciro, a Pérsia, ficava a Oriente. Né? Ciro era Pérsia, a Oriente de Babilônia. Então, quando ele fez isso, ele preparou o caminho para tomar posse. E aqui são os juízos de Deus, Apocalipse 16, são as taças, né? As taças da ira de Deus. E olha só que interessante. Apocalipse 16, o verso 13. O dragão, a besta e o falso profeta. Tem 2 bestas de Apocalipse 13. Uma delas vem do mar. E a outra
vem da terra. Em Apocalipse 3, então, tem duas bestas. E aqui tem o dragão. Quando a gente vê Efésios, vamos deixar marcado aqui em Apocalipse. A gente volta para Efésios 2, capítulo 2, o verso 2. Vejam só o que está escrito. Efésios 2, 2. Em outro tempo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que opera nos filhos da desobediência é comparado aqui ao príncipe das potestades do ar. Jesus chama de príncipe deste mundo a Satanás. Então, o príncipe deste mundo, e aqui, ó, segundo o curso desse mundo, o príncipe das potestades do ar, é um símbolo, uma maneira simbólica de chamar diabo, né? Satanás, Lúcifer, caído. E quando a gente vai lá para o Apocalipse, o dragão, representando o sentido supremo, né? Satanás e a sua doutrina satânica. A besta, que nós já vimos, né? Que sobe do mar, sistema de Babilônia, né? E o falso profeta, aquela besta que surge da terra, de Apocalipse 13, se Deus quiser a gente vai mais tarde estudar. Novamente, ar, mar, terra. E lá vinha o quê? Tempestade do vento, carros e cavaleiros e navios. Essa tríplice maneira de vir e invadir, a gente está vendo aqui. As coisas estão acontecendo preparando o caminho para Jesus voltar. Mas ainda não é o fim. E aí vem aqui o verso 13 de Apocalipse, né? O dragão, a besta e o falso profeta. E a gente já viu, né? E vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, da boca de cada um deles, né? Da boca de cada um desses 3. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Espíritos imundos semelhantes a rãs. E o verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem o quê? Coisas horríveis que você olha e acha horrível. O que está escrito? Porque esse verso 14, Apocalipse 16, 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás imitar a vinda de Jesus, como aqui as rãs, espíritos semelhantes a rãs, é a última obra de engano. Satanás é, na verdade, como as rãs foi a última das pragas lá que a gente já viu no estudo passado, que o povo, que Deus mandou por meio de Moisés, as rãs, que foi a segunda praga. E foi essa segunda praga foi a última que os magos, os feiticeiros lá, os encantadores, conseguiram imitar. Essa vai ser a última coisa que Satanás vai fazer imitando o que Deus faz, o que Deus fará. Então, Satanás vai imitar a vinda de Jesus, mas não totalmente. E isso vai ser tão forte que, assim, não é simplesmente um fato de que, eu muitas vezes ouvi, né? Jesus, quando voltar, ele não vai pisar na terra, ele vai ficar no ar. Quando Satanás imitar, Satanás vai pisar na terra. Então, nossa, pisou na terra, agora eu sei diferenciar. Se pisar na terra é Satanás, se não pisar é Jesus. Então, mas posso vir a ter um entendimento melhor no futuro, mas até onde eu tenho estudado, eu não encontrei uma descrição na Bíblia a respeito disso, de que a diferença marcante é que Satanás não vai pisar na terra e Jesus não. Isso parece mais uma ideia popular que entrou em alguma coisa, ou uma ideia infiltrada que não tem uma origem clara na Bíblia. O que Jesus disse em Mateus 24? Se vos disserem, vamos abrir esse texto, deixa marcado aqui em Apocalipse. Se vos disserem, né? Eis aqui o Cristo, eis lá o Cristo, eis está no deserto, está no interior da casa, pode ser qualquer lugar desse. No verso
Mateus capítulo 24, o verso 23. Vejam só. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, aqui ou ali, não lhe deis crédito. Tá? Essa é uma diferença. Quando Jesus vier, vai ser um evento assim, tão tremendo como a gente viu nessas tempestades de vento, com carros e com fogo. Ninguém vai precisar dizer, olha ali o que está acontecendo, vem aqui, ninguém vai te ligar, não vai ter isso. Todos vão saber. É algo incomparável. Só que o que Satanás faz, ele é um prodígio tão grande que nada aconteceu igual. Então Satanás vai imitar da melhor maneira que ele puder, mas Deus não permite que ele faça totalmente igual. E Satanás nem tem, né? Satanás não é Deus. Satanás não tem o poder que Deus tem para chegar e fazer exatamente igual. Não. Mas ele vai fazer algo tão poderoso que quem não estiver fundado na Bíblia vai ser enganado. É simples assim. E mesmo quem estiver fundado na Bíblia vai ser muito facilmente enganado, se Deus não estiver protegendo. Nós já vamos ver por que isso. Então, olha só, o verso 23. Então, se alguém vos disser, né? Eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, novamente palavra, prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos. E eis que eu vô-lo tenho predito. Verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olha só o 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, quando vier, ninguém vai precisar dizer. Ele vai se manifestar assim, para o mundo inteiro. Como um relâmpago. Assim. Como a velocidade da luz. É o símbolo aqui empregado. Certo? Voltando para Apocalipse, então, quando eles veem esses dragão, príncipe das potestades do ar, conforme Efésios 2:2, né, o símbolo. A besta surge do mar, sistema da Babilônia espiritual, sistemas religiosos falsos. E o falso profeta, aquele que era um profeta que em Apocalipse 13, né, que a besta surge da terra, que parecia como cordeiro, mas falava como dragão, né, que se apostatou novamente, falso profeta, né, se tornou um profeta falso. Talvez tenha sido um verdadeiro por um tempo, mas se tornou falso. Esse falso profeta, então, eles se unem. E hoje, olhando o papado e os sistemas religiosos falsos, como é que é possível o papado, o islamismo e tal se unirem com as igrejas protestantes, evangélicas dos nossos dias? É possível isso acontecer? Olhando assim, puramente hoje, eles se unirem todos. Estão tentando, estão ali. Mas totalmente, tem muitas coisas que fecha, é difícil. Mas o que vai unir a cada um deles? O dragão. Faz essa ponte aqui de união. E a doutrina do dragão é o quê? Gênesis, capítulo 2. Porque Apocalipse 12, né? O verso 9, diz o quê? O dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então, o dragão é a antiga serpente. E quando a gente vê a respeito da serpente, em Gênesis, não era uma serpente literal. Porque Satanás é chamado de antiga serpente. Então, era Satanás se passando por uma serpente. Gênesis, serpente era o animal mais bonito, por isso que Eva não fugiu, né? A maldição que Deus colocou sobre a serpente fez com que ela se fizesse assim, que nem verso 14, né? Diz em Gênesis 3,14, né? Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então até mesmo o animal que Satanás usou para aparecer e falar, Deus puniu. Deus é uma maldição. Mas veja só, Gênesis 3, o verso 4. O que a serpente disse? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Não morrereis, não, para ser vendo Adão e Eva. Certamente não morrereis. Serpente disse, certamente não morrereis. Como? Quando? O verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto proibido, né? Que Deus tinha proibido, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E de Gênesis 2, o verso 16 e 17, olha o que Deus disse.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Toda árvore podia comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, o quê? Certamente morrereis. Gênesis 3:17. 2:17, desculpa. Gênesis 2:17. Deus disse: certamente morrerás. Certamente morrerás. Falou para Adão. Certamente morrerás. E aí depois a serpente diz para Eva: certamente não morrerás. A doutrina do dragão é: não morre. Deus disse: se você pecar, morre. Satanás disse: se você pecar, não morre, mas vai se tornar imortal, que nem Deus. Quem que você acha que disse a verdade? Ou um ou outro. Satanás disse que depois do pecado de desobediência não haveria morte. Então, essa crença vai unificar. É uma crença que veio do dragão. E unifica esses 3 sistemas que nós vimos ali. O dragão, né, a besta e o falso profeta, de Apocalipse 16. Então, esses 3 são unidos exatamente nesta crença. E quando a gente vem para Provérbios, capítulo 2, vamos lá. Depois de Salmos, tem Provérbios. Provérbios, capítulo 2. Vejam só que interessante isso. O verso 10. Olha os conselhos de Deus para nós. Provérbios 2, o verso 10. Até o 18. A 19, desculpa. Até o 19. Provérbios 2, 10 a 19. Olha só. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, a sabedoria entrar no nosso coração. Jesus é a sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 24 e verso 30. Deixam claro isso. Jesus é a sabedoria de Deus. E aqui, Provérbios 2, então, Jesus entrando no nosso coração. É isso que nos protege. Nos livra do quê? O verso 12. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, tem pessoas e tem, né, que falam coisas perversas, mas de uma maneira tão sutil, tão enganosa, que a gente é enganado, a gente cai. Mas é Jesus que nos livra desse engano. E o verso 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus. O verso 15. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos. E o verso 16. Esse é um verso-chave. Provérbios 2, 16. Para te afastar da mulher estranha. Sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Mulher, símbolo profético de igreja. Na profecia, né, mulher é igreja. Quem tiver dúvida a respeito disso, Efésios 5 é uma analogia que é interessante. Mas tem outros versos também. 1 Coríntios 1, 2 Coríntios, capítulo 1, a carta de Coríntios é enviada aos cristãos da igreja de Coríntios, que está em Corinto, né? E aí no capítulo 11, comparando, né, 2 Coríntios 1 e 2 Coríntios 11, é dito lá: vos tenho dito isso para vos preparar como uma noiva pura para o seu marido. Então, é comparado a uma mulher, uma noiva para o casamento. Então, a igreja é comparada a uma mulher sendo preparada para o casamento. Esse é um verso mais claro, assim, né? Que Efésios 5 tem um outro contexto, mas a analogia está presente. Essa analogia e comparação é válida para nós entendermos a analogia e a comparação, que é mais profunda do que simplesmente a gente ler esses capítulos 2 de Provérbios, entendendo assim, não, cuidado com a mulher adulta, né, a mulher estranha, né? Se você é casado, não se meta com alguém que, né, não cometa adultério. É verdade, isso é válido também. Só que o livro de Provérbios é muito mais profundo, é o próprio Jesus revelando, é o livro da sabedoria. Jesus é a sabedoria. E quando a gente vai no Apocalipse, o livro, tanta gente, né, nossa, tem medo, mas na verdade é uma revelação. E diz no verso 1, revelação de Jesus Cristo. Então o livro do Apocalipse
tão próximo do livro de Provérbios que depois da terceira ou quarta vez que eu estudei o livro de Provérbios é que eu me dei conta disso. E aí, então, Provérbios, aqui ó, 2,16. Para te afastar da mulher estranha. Da igreja, então, estranha. Sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Fala palavras bonitas. Mas, verso 17. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, existem igrejas que se esquecem do guia da mocidade. Então, como uma igreja adúltera, estranha, uma mulher estranha, que se tornou infiel ao guia da mocidade. Ou seja, pode ter surgido quando era nova, né? E sido fiel a Jesus, que era o marido, né? Mas a maior parte das igrejas, no início, eram fiéis a Jesus, mas depois foram se afastando, deixaram o guia da sua mocidade e se esqueceram da aliança do seu Deus. Se esqueceram da aliança com Deus e aceitaram uma outra aliança de Satanás. E aí, verso 18: porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Isso é muito importante. Toda igreja que aceita a comunicação, toda doutrina, esse corpo doutrinário que aceita a comunicação com os mortos, é o que esse verso está dizendo, se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos, ou seja, os caminhos delas irão em contato com os mortos, é uma igreja que se afastou do guia da mocidade e deixou a aliança do seu Deus. Esse é um dos sinais mais característicos, que será isso que vai permitir Satanás enganar todos esses sistemas religiosos que hoje nós temos aqui. Como Satanás se passou por algo que não era. Satanás não era uma serpente, mas ele apareceu na forma de uma serpente. É muito sério isso, é muito importante isso. Porque o livro de Daniel, capítulo 11, está descrevendo que Satanás virá para enganar e ele virá imitando a vinda de Jesus. E ele virá assim com poder que vai sobrepujar, que vai arrasar essa ideologia progressista que nós temos hoje. E em vez de... Só que vai arrasar essa ideologia para implementar uma falsa doutrina. Que essa união, né, da besta, do falso profeta e do dragão traz. E a aliança que Deus fez, vejamos em Isaías 56. Isaías 56 é um capítulo, voltando um pouco aqui, é um capítulo incrível que Deus está falando. Olha só, Isaías 56, o verso 6. Verso 4, desculpa, desde o verso 4. Assim, ó, Isaías 56, verso 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolheram aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Qual que é a aliança de Deus? O sábado. Foi dada para Adão e Eva no jardim do Éden, antes do pecado. É uma aliança perpétua para a humanidade. E aqui Deus está dizendo, no contexto do povo de Israel, que ele está falando para os de fora, eunucos, e vamos ver no verso 6 também. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, novamente a aliança de Deus, olha a promessa, verso 7, também eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus é o mesmo, Deus não muda. E aqui a aliança de Deus é a mesma. Nesse contexto, o povo de Israel, no contexto do profeta Isaías, ele estava sendo repreendido e dizendo, olha, virá a destruição, a Babilônia vai vir, se arrependam. E o povo não estava querendo se arrepender. Estavam profanando o sábado. E aí Deus diz, ó, vocês vão ser castigados por isso. Vai chegar um ponto de tempo que vocês vão deixar de ser nação. Depois fala, Deus, né, fala por meio de outros profetas isso. Vocês vão deixar de ser uma nação, vai ser rejeitado como povo.
Virá o Israel espiritual, que somos nós. Mas Deus ainda, nesse contexto que ele estava rejeitando o povo dele por causa da desobediência e rebeldia deles, Deus estava dizendo a respeito dos estrangeiros, que se unirem a quem? Não ao Israel. Não, ao Senhor. Quando a gente aceita a Deus, aos mandamentos de Deus, a gente se une ao Senhor. Não a meramente um povo aqui da terra, não. A nossa aliança tem que ser com Deus. Qualquer igreja tem possibilidade disso. E muitas delas começaram assim, com uma aliança com Deus. Claro, sem entender todos os aspectos. No início, é compreender que Jesus que salva é a graça e não é as obras, era a aliança com Cristo, porque aquilo lá era uma verdade que tinha estado por terra, mas não foi continuado com outras verdades. E o fato de se parar é como se afastar. Se você para, Satanás vai tomando terreno, e aí daqui a pouco, hoje, está do jeito que está. Então, quando a gente vê a aliança de Deus, o sábado, quando o Provérbios 2 diz que a mulher estranha, ela se afasta, né? Ela deixa o guia da sua mocidade, deixa a aliança do seu Deus, se afasta do guia da mocidade e deixa a aliança do seu Deus e vai para um contato com os mortos, é exatamente isso que Satanás vai fazer com grandes prodígios, aqueles espíritos imundos que saem da boca da besta, da boca do dragão e da boca do falso profeta, eles fazem prodígios. Jesus, quando vier, ele vai ressuscitar os mortos. Satanás, quando imitar a vinda de Jesus, ele vai fazer de conta que os mortos ressuscitaram, mas por meio de prodígios de engano. E como que a gente vai saber também que é engano? A maneira vai ser um pouco diferente, sim, mas vai ser um tanto diferente, vamos dizer, não vai ser um evento total, assim, global, mas não estará falando conforme a aliança de Deus. Vai estar falando conforme aquela mulher que diz o quê? Não precisa mais guardar o sábado. Quando surgia isso, e aí esse suposto Cristo que aparecer começar a exaltar o domingo, essa é a prova conclusiva de que é de Satanás. Só que aí o mundo inteiro aceita esse sistema, esse Cristo que vem, que não é Jesus, na verdade, é Satanás se passando por Jesus. O mundo inteiro aceita ele. E aí quem é fiel ao sábado vai ser considerado o oposto. Não, eles são os traidores. Eles que deixaram a aliança, né? É invertido, Satanás inverte exatamente. O mal chama bem e o bem chama mal. E aí, invertendo tudo, quem vai ser então perseguido? Como Daniel, que a gente estudou, Daniel capítulo 6. Daniel fez só o que era reto. E foi para onde? Por fazer o que era reto? Por causa da sua fidelidade a Deus, foi parar na cova dos leões. Mas Deus o livrou. E será assim novamente no fim dos tempos. Esse sistema, né, de Daniel, esse poder do norte, que é Babilônia espiritual, virá, então Daniel 11, como nós vimos, verso 40, e ele vai sobrepujar, e vejamos só os últimos detalhes aqui dos versos. Daniel 11, os versos 41 a 45, né? E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão. Esse país está acreditado. Então, e muitos cairão. Mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon. A gente já até comentou com isso da última vez. Eram povos que tinham alguma conexão com o povo de Deus na época, né, do Israel. Aqui nessa questão espiritual, então são povos que, mesmo que são, sim, do mundo, mas tem alguma conexão. E aí, no verso 42, e estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir este para muitos. Olha só. Os rumores da onde? Do Oriente, que é o leste, e do Norte. A Média era a norte da Babilônia, e a Pérsia era a leste. Então, os rumores do Oriente e do Norte, se nós trouxermos, como vimos, o símbolo literal, quando a Babilônia estava lá reinando, veio os rumores, né, da Média Persa vindo para conquistar, e como nós vimos lá,
a sexta taça da ira de Deus, Apocalipse 16, secando-se o rio Eufrates, né? Para a vinda dos reis do Oriente, dando a ideia que o libertador é Cristo Jesus, como o símbolo Cristo, que é o símbolo de Cristo, que era Ciro, na época lá, que no ano passado aconteceu, Ciro libertou o povo do cativeiro. Assim, Jesus estará vindo, estará sendo preparado. E esses rumores de que Jesus está vindo, e aí vem essas notícias, está sendo preparado o caminho e é necessário que o quê? O evangelho do reino seja pregado a todo mundo, então virá o fim. Então, quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, esses são os rumores que vêm. E que é certo que Jesus está vindo, porque Jesus disse, quando for pregado o evangelho a todo mundo, então virá o fim. Mateus 24 também. Aí, então, quando vem esses rumores, Satanás sai o quê aqui, ó? Esse poder do norte, com grande furor para destruir e estipar a muitos. Então, esse evangelho do reino, para os nossos dias, Apocalipse 14. A primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Porque o evangelho eterno está nelas, na primeira mensagem angélica. Até a terceira, essa mensagem deve ser proclamada ao mundo todo. E aí, quando vem esses rumores, ele sai com fúria. Porque ele sabe que o fim dele está muito perto. E olha o verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Até mesmo no monte santo do Satanás vai conseguir entrar. Ou seja, até mesmo dentro do povo de Deus haverá aqueles que vão seguir essa doutrina. Mesmo aqueles que estão hoje professando seguir a Cristo em todas as igrejas, Satanás vai conseguir domínio. Porque, e aí ó, o verso final ali, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. É certa a profecia, vai acontecer. O detalhe que eu queria trazer para vocês é que se nós ficarmos nos iludindo pensando, não, eu já entendi mais ou menos a verdade, né? Eu vou ser liberto disso, eu não vou ser enganado. Veja Apocalipse 19. Apocalipse 19, o verso 10. Apocalipse 19, verso 10. O anjo aqui, desde o Apocalipse 18, ela tinha muita glória, né? E vai descrevendo o que ele disse para o profeta apóstolo João. E aí o verso 10, Apocalipse 19, 10, nós lemos assim. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Um anjo chegou na frente de Daniel. E era tão glorioso que ele pensou, é um ser celestial, é como se fosse Deus. Se prostrou para adorar como se fosse o próprio Jesus. Mas ele disse, não faça isso. E aí, Apocalipse 22, o verso 8, para muitas vezes a gente pensa, não, agora ele aprendeu a lição. Entendeu ali que não é para adorar um anjo. Apocalipse 22, o verso 8. E eu, João, sou aquele que vi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava. É por isso que junto os dois fica mas. Mas é me as mostrava, né? É diferente do mas de contrário. Não, é me as mostrava. Então, vamos lá. Prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. Verso 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que aguardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Se não foi suficiente uma vez e de novo ele vê o anjo ali e ele vai adorar de novo. Se o João, que esteve com Jesus, apóstolo, que Deus revelou tantas coisas tremendas no livro de Apocalipse, ele mesmo foi tentado e já estava indo adorar quando viu a glória daquele ser angelical. Quando Satanás procurar imitar a vinda de Jesus, vai ser com tanto poder, que tanta glória, que nós, dependendo do que a gente vê e sente, impossível nós sermos libertos. Nós vamos cair na adoração falsa. Se não for Cristo, como nós lemos Provérbios 2, no verso 10, se a sabedoria entrar no teu coração, se Jesus hoje entrar no meu coração e no teu coração, seremos protegidos e habilitados a discernir o erro e a não adorar a Satanás, a não adorar uma criatura.
Mas Satanás, diferente desse anjo fiel a Deus, ele não vai rejeitar a adoração. Satanás, pelo contrário, está buscando adoração. Uma adoração indevida, porque ele é criatura, assim como nós. Então, gente, resumindo o nosso estudo de hoje, Daniel 11 não pode se referir ao Israel literal, no sentido de que quando derem esses conflitos ali, vai ficar só um rei do sul, do norte ali e tal, né? Quem está mais a sul? A Turquia, a Ucrânia, né? Essa questão oriental. E daí, então, Jesus vai vir. Colocando que o centro dos eventos finais estão ali em Israel mesmo. E aí, então, Jesus vai vir. Essa é uma crença que se aproxima do dispensacionalismo. De que é umas crenças que não têm base bíblica. E estude as profecias. Eu não quero ofender ninguém que acredita no dispensacionalismo, mas estude as profecias e você vai ver que não tem coerência bíblica. E quando a gente percebe que essas ideias, colocando lá como se lá fosse o centro, a gente perde a ideia geral do que está acontecendo. Pode ser que Satanás use exatamente isso, né, a terra lá de Jerusalém, para fazer como se Jesus tivesse vindo por lá, porque muitos estão esperando que Jesus venha lá. A maior parte das religiões, e aí vai haver aquela união, e haverá como a ressurreição de mortos, só que não são de fato mortos, espíritos aparecerão na forma de pessoas que já morreram, e que nós vamos aparecer na mesma aparência e vão falar o quê? Jesus mudou do sábado para o domingo, olha. Ele veio, Jesus já voltou e ele disse, ó, é o domingo para aguardar agora. E a evidência dos sentidos, esses prodígios vão ser tão grandes que a gente vai ser levado e enganado. Não, Jesus voltou, olha que as pessoas ressuscitaram, isso aqui. Mas essas mentiras indicam que não é Jesus, porque Jesus não ia falar algo disso, não ia ir contra a própria aliança dele. E aí, juntando todos esses elementos, quando a gente começa a perceber o poder do engano de Satanás e a glória que ele virá, se nós não estivermos guardados em Jesus, com Jesus dentro do nosso coração, então, principal de tudo para cada um de nós hoje é buscar a Cristo, deixar que Ele governe a nossa vida, Ele esteja dentro do meu coração, e é Ele o único que pode me proteger e me livrar de palavras lisonjeiras, do engano, de palavras perversas, que têm a aparência de luz, mas que por trás são espíritos imundos, né? Tem prodígios por fora, mas por trás são espíritos imundos, são demônios, é Satanás personificado em outras formas para enganar. Então, queridos, é algo muito importante, por isso eu peguei novamente esse estudo de hoje para revisarmos isso, entendermos um pouco mais esses detalhes e oremos sobre isso. Façamos como Daniel. Se alguma coisa não entendemos, não ficou clara, façamos como Daniel. Nos abstenhamos de todo tipo de alimento estimulante e entorpecente, como foi visto, né? Todo alimento pesado, difícil de digestão, como Daniel. Ficou 21 dias sem comer carne, sem beber vinho. Nossos dias existem uma variedade maior de alimentos entorpecentes, né? Como café, chimarrão, chocolate, refrigerante, tudo isso entorpece. Então, a abstinência desses alimentos e de carne, de alimentos muito ricos, muito, como ele chama, alimento desejável, ele não comeu. Então, ficar uma alimentação simples, baseada em plantas, uma dieta vegetariana. Vegetariana estrita, né, no caso, mais próximo da vegana, é uma sugestão que a Bíblia dá, que Daniel fez por 21 dias, e ele teve benefício. Então, se alguém não entendeu, está com dúvidas, está angustiado, peça a Deus nesse espírito de jejum, não total abstinência de alimento, mas essa restrição daquilo que é prejudicial e alimentando somente do que é saudável. Deus vai ouvir e vai enviar, se necessário for, um anjo, como fez com Daniel. Mas se demorar, persista, porque Satanás muitas vezes estará ali guerreando, é o grande conflito, como nós vimos em Daniel 10. Alguma dúvida, alguma pergunta? É bastante informação, até mesmo para mim. Eu nunca tinha estudado Daniel 11, então é algo novo para mim também. E algo pouco aprofundado, eu vejo muitas vezes nas coisas, só que é algo muito importante. Se tem uma parte da profecia que a gente precisa compreender bem, é essa, porque é o que vai acontecer, o que nós estamos vivendo e vamos vivenciar em breve. Então, se é uma coisa que a gente precisa compreender mais do que as outras coisas, é isso. Tudo o resto é importante, sim, mas esse é o foco. A gente tem que focar nisso mais agora. E
Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida posteriormente, pode entrar em contato comigo no celular ou no... Caso alguém não tenha o meu contato, nos vídeos que estão no YouTube, a gente grava esse vídeo, tem o link lá do grupo, daí pode clicar, entrar no grupo que a gente está e lá tem o meu contato. Aí pode mandar pergunta para mim. O grupo é fechado só para as informações, né, dos estudos, mas estou à disposição. Então, o que eles derem, vamos ficar em uma posição de reverência, né, para orarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de novamente estudar um pouco mais a Tua Palavra, compreender um pouco mais os símbolos que o Senhor deixou a respeito do que vai acontecer. Tantos anos antes o Senhor já viu e já nos alertou. E deixou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em toda a Escritura, para nós buscarmos pelo Teu Espírito, juntando as peças do quebra-cabeça, montar a imagem, Senhor. Se o Senhor tivesse deixado a imagem pronta, provavelmente já teria sido destruída e não teríamos mais acesso. Mas o Senhor nos deu as peças e nos dá a sabedoria para ir montando. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E continua dando luz, entendimento e discernimento a cada um que aqui está e livrando. E pedimos o principal, que Teu Espírito, que Jesus habite dentro de nós, no nosso coração. E assim nós possamos ser libertos do engano. Que hoje estejamos nos preparando para esses eventos que estão muito perto de acontecer. Por favor, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, tenham todos um bom descanso. E se Deus quiser, até semana que vem. Feliz sábado para todos. Até a próxima semana. Feliz sábado.